Eu peguei dois momentos bem interessantes, assim, porque a minha experiência com comunicação, na área de comunicação, também é uma experiência secular. Eu trabalhei fora, no mercado. E no mercado, eu passei por aquela transição de conscientizar os clientes sobre o digital, do offline para o online. Então, eu fui um dos caras que entrei nesse mercado por causa de uma grande amiga, que era minha sócia, Michele, e, e eu vivi essa transição no mercado e vivi essa transição também dentro da igreja, cara. E isso foi um grande desafio. No final da década de 90, eu comecei a trabalhar na área de rádio e televisão com comunicação, a igreja ela nem imaginava que ela precisaria da comunicação. A gente até convencia, conversava com pastores e com líderes, eu era envolvido com o Ministério de Jovens e tentava de alguma forma falar de comunicação para os pastores, mas era muito gráfico, né? Era tudo offline, então era uma faixa, era um banner de um acampamento, alguma coisa assim de site, mas era uma coisa muito complicada, a programação, o custo era muito alto, o provedor, pouca gente lembra que os provedores eram muito caros, né? Você não tinha espaço igual a gente tem. Eu lembro de trazer um amigo, o cara trouxe dos Estados Unidos no final dos anos 2000 para mim um pendrive e eu andava com um cordão assim, um pendrive era mó status, cara, com um pendrive, sabe de quanto que ele tinha? Ele tinha aquele 500 mega, cara, era uma ostentação, Nossa. entendeu? E eu vivi essa transição. Então, a gente tinha uma grande dificuldade porque você tinha que conscientizar primeiro a igreja de que era preciso investir em comunicação, mas o mercado já estava mudando do offline para o online. E a igreja ela sempre esteve atrasada. Pouca gente fala sobre isso, assim, de que enquanto a igreja estava investindo em comunicação, o mercado já estava fazendo a transição do offline para o online. A pandemia ajudou muito a gente porque ela acelerou mudanças e colocou a igreja diante desse cenário. E a igreja demorou para entender que a comunicação é uma ferramenta para o ministério, que a comunicação ela é bem-vinda. E uma das coisas que ajudou, Alessandra, muito, foi quando os jovens da nossa igreja, da nossa comunidade, jovens cristãos, começaram a fazer faculdade de comunicação, de designer, de rádio e televisão, de marketing. E esse pessoal ajudou, porque eram poucas pessoas que faziam esse tipo de comunicação. E aí começa a chegar na igreja, pega o boletim, vê o boletim com xerox escuro, e aí fala, puxa pastor, mas não tem uma identidade visual. E essa galera ajudou bastante nessa reflexão. Mas eu vou dar um exemplo aqui, né, cara? Eu lembro que eu tive uma tentativa frustrada na época 2007, mais ou menos, de montar uma agência de comunicação, um braço da agência para atender a igreja. Primeiro que era difícil você conscientizar da importância da comunicação. Segundo, o custo, né, cara? Você chegava para a liderança e quando você falava de valores, aquilo mexia com os pastores. Falou, pô, não vou investir nisso. E hoje é interessante que essa guia da pandemia, a galera compra câmera, compra cabo, compra cenário, compra iluminação e não questiona muito o valor. Mas eu vivi uma época que era desafiador o orçamento de uma gráfica e aí, cara, cabe também um lance muito interessante. Eu quero aqui dar os créditos para um cara chamado Paulinho De Gaspari, do Irmãos.com, podcast Irmãos.com. Foi o primeiro cara a conectar uma galera aí na época que trabalhava com comunicação. E Ah, trabalhava com legal. comunicação no mercado secular, no meu caso, né? E a gente foi se Aham. encontrando no mercado, e aí eu encontrava, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, ia atender um cliente, e aí o cara de marketing da igreja, da empresa, era de marketing da igreja dele, de repente a gente se juntava, a gente fazia e começava a conversar. Mas o que abriu a minha cabeça muito, Euler, nessa época, foi conhecer algumas coisas fora e ver que fora do país, especialmente nos Estados Unidos, essa galera já estava junta, já estava se unindo com a Lifehouse, como outros ministérios que tem nos Estados Unidos de caras da área de comunicação.
Então isso foi uma coisa muito legal. Mas, cara, tem de tudo, assim. Eu vivi épocas vendendo site, chegava assim, falava vender site, por exemplo, os pastores, vamos fazer um site, o cara fala, não precisa de site, eu quero que você faça um projeto da minha fachada. Eu falei, não, cara, sua fachada é legal, tá dentro de um conceito, mas vamos... E mudou tanto, né, cara? Uma coisa, nós estamos falando de 2021, vocês não têm noção, assim, de como é legal, cara, ver uma galera jovem conectada com comunicação, e a gente viveu tudo isso de uma forma assim transitória, demorada. E tinha um outro problema, eu e Alexandra, que talvez vocês lidem ainda com essa ideia do mundo, né, de que o mundo está invadindo a igreja, de que o mundo... eu peguei na transição dos anos, da década de 90 para os anos 2000, a ideia de que o avanço tecnológico era uma coisa ruim. Então, quando você falava para a igreja que a igreja tinha que investir em tecnologia, para muitos pastores isso era coisa do mal, era coisa do mundo. A igreja quer se tornar uma empresa, a igreja quer ser como o mundo, porque agora vai virar show, porque a igreja não pode ser influenciada pelo mercado. Ainda existe, mas hoje é muito menor do que na época, entendeu? Tinha a ideia de que se a igreja ela fosse para a tecnologia, ela perdia os seus valores. E eu tive muitas conversas, assim, fui em muitos congressos falar, e você falava sobre isso e eles achavam isso desnecessário, né? Achavam isso, cara, a igreja vai virar mercado, a igreja vai abrir as portas para o mundo, e era muito interessante. E a nossa galera fazendo faculdade de comunicação, lidando com o mercado, né? E isso é uma experiência que eu tive, né? Encontro ainda muita gente boa, cristã, jovens evangélicos no mercado e que não tem uma boa relação com a igreja, porque a igreja não sabe ter uma relação ainda com os profissionais de comunicação. Melhorou muito, mas ainda precisa melhorar mais.